Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Diego do Black Fox. Eu estou aqui para te ajudar a construir um portfólio incrível. Essa é a proposta desse projeto. Então vamos lá. Eu estou aqui com os trabalhos finais, postado aqui no nosso álbum. Se por acaso você finalizou algum briefing e ainda não postou aqui, é só postar a imagem aqui. Pode me marcar para eu dar uma olhada. Eu estou comentando nesses vídeos as ilustrações que têm sido feitas para o challenge, tá? Dessa simulação de card game, que tem o objetivo de te ajudar a construir um portfólio com uma pegada bem profissional, que vai facilitar bastante a tua entrada no mercado de trabalho. Então, eu acho que desse aqui eu já tinha falado da outra vez. O Edson não chegou a mexer, tá sobrando espaço em cima, tá? Esse aqui você tem que organizar um pouco melhor os planos. Separa primeiro, segundo e terceiro plano. E uma maneira muito boa de ajudar a organizar é usar a atmosfera, tá? Então, só colocar algum tipo de atmosfera que facilite a leitura da silhueta já vai ajudar demais a resolver esse problema nesse trabalho. Eu lembro que eu falei desse também no vídeo passado. Não lembro se mudou muita coisa, mas ainda está bastante de frente, com a musculatura ainda está um pouco forçada demais, tá? Meio simétrico demais aqui, tem que deixar isso mais natural. Opa. Eu lembro que eu falei desse aqui para usar mais fotografias, tem bastante textura aqui, tem que simplificar, eu simplificaria em alguns momentos a parte dessa textura para não acabar tomando um caráter muito gráfico, sabe? Fica aquele padrão que você enxerga tudo. Então tem que ter algumas falhas e tal. Eu ainda acho o fundo aqui muito vazio. Mesma coisa nesse aqui, tá? Ele colocou esse padrão aqui por cima, mas ficou com um aspecto muito gráfico. Ainda está melhor do que estava antes, mas ficou com um aspecto muito, muito gráfico, tá? É, o padrão ele tem que obedecer o relevo da, da superfície. Tá? Então, o que tiver no ângulo diferente, você tem que distorcer o padrão para encaixar ali naquele ângulo. Por isso que, junto com a anatomia, a gente sempre estuda blocagem. Tá? Você tem que conhecer os planos do corpo para poder forçar a barra em alguns momentos e distorcer tanto a textura quanto parte da pintura também dentro desses planos. Aí você vai ter a possibilidade de acentuar algumas áreas de luzes e simplificar outras de sombra também, se você conhecer bem esses planos, além da anatomia, claro. Tá? É muito simétrico esses gomos aqui do abdômen, tá? Simplifica um pouco aqui embaixo e eu também criaria uma transição gradual desse claro para esse escuro aqui, tá? Tá muito por área ainda. Eu não lembro se quando eu dei o primeiro feedback você já tinha esse escudo aqui, tá? Mas ele está muito de frente também. Evita sempre frontalidade e lateralidade. Tá? Isso é uma tecla que eu vou bater sempre e é normal. A pessoa demora um tempo para desligar disso, tá? Para perder esse hábito de representar tudo muito de frente ou muito de lado. Ó, acabei de falar. Com relação ao design, tá até legal. Colocaria uns espinhos maiores aqui. Deixa eu abrir isso aqui no Photoshop. Eu não sei exatamente se isso aqui é a cauda dele. O que é isso aqui? Se é um pano, não sei o que é. Se for a cauda, tem que sair aqui da continuação da coluna, tá? Tomar cuidado com isso. Colocaria alguma coisa ali no pescoço também. Tá com o pescoço meio fino. Tá? Tentar embrutecer um pouco mais a criatura, tá? Acho que também seria válido alguns espinhos aqui no cotovelo. Talvez no antebraço também. Tá? Um outro problema que a gente tem aqui nesse trabalho
é que a escala de cinza está muito reduzida, tá? Seria interessante que você tivesse um claro escuro de maior contraste. Tá? O fundo também, você tem que pensar em alguma coisa para contar melhor a história, tá? O fundo está muito abstrato ainda. Vamos voltar lá. Então, eu sinto alguma coisa me incomodando um pouco aqui nessa região do pescoço, tá? Você também precisa abrir um pouco mais de claro escuro para dentro da criatura, tá? Escolhe um ponto de luz, tá? Vamos supor aqui que é da lua, tá vindo nessa direção. Então todos os planos mais aqui à esquerda ilumina mais, tá? Mais para cá. Não é suficiente só colocar esse highlight aqui, vindo de trás, esse backlight. E quando isso acontece, você não pode ter dos dois lados. Você escolhe um lado para fazer isso, tá? Eu não posso ter uns backlights bem marcados aqui, até posso, né? Mas vai ficar mais dinâmico se você fizer uma divisão bem evidente do que é a luz e o que é a sombra, tá? E evitar misturar os cinzas que pertencem a cada uma dessas famílias. Tá? Então, exagerou um pouco aqui no backlight, apaga de alguns e entra com claro escuro mesmo aqui, de anatomia, tá? Para mostrar melhor a musculatura e os detalhes aqui do personagem, principalmente do lado esquerdo. Eu acho que talvez fosse válido um primeiro plano mais consistente. Tem uma flechinha aqui no primeiro plano, mas ele parece estar em cima de alguns telhados aqui. Então você pode simplesmente colocar um pedaço de alguma coluna, alguma coisa, só seguindo aqui a orientação aqui da perspectiva. Mas alguma coisa mais sólida mesmo, tá? Um plano que ocupasse um pouco mais de espaço, alguma coisa do tipo. Aí você poderia colocar alguns detalhes dele quebrado aqui. Vamos supor que isso aqui fosse um pedaço, uma construção aí qualquer. Como é isso daqui? Você coloca quebrado, um pouco. Vai texturizando com fotografia. Tá? Não tenham pena de usar fotografia, tá? Tem que usar. Eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, sobre a diferença de mindset do cara que é profissional e do cara que desenha ou pinta por hobby. Basicamente do cara que não paga a conta com ilustração. Então, a cabeça é muito diferente, tá? Qualquer coisa que possa fazer o teu trabalho ficar melhor e ser produzido em menos tempo deve ser usado, tá? Sem pena nenhuma. Tá? Então, gasta um pouco mais de tempo trabalhando nesse claro escuro, tá? Aqui, principalmente aqui do torso da figura. Então, vamos lá. O maior problema nesse trabalho aqui é o que a gente em pintura tradicional chamaria de modelado, tá? Então, como você pode resolver isso? As pinceladas estão muito brutas, muito marcadas. Você pode usar o smudge aqui. Ó, e aí você já começa a borrar por cima. Está muito forte. E você começa a ter uma passagem mais gradual. Tá? É óbvio que você não deve deixar tudo lisinho, sabe? Porque é uma criatura, né? Tem que ter a textura lá, que você pode aplicar como fotografia depois, não tem problema. Mas você também deve deixar um pouco dessas marcas de pinceladas. Aqui, particularmente nesse caso, está tudo muito forte, muito aparente. Então faz uma mistura dessas áreas mais modeladas, que você pode fazer com um pincel macio por cima também. Pode vir com um pincel macio e ir misturando, mas aí tem que tomar muito cuidado para não passar do ponto, tá? E não cair naquele problema de ter o trabalho todo com sombras macias demais. Tem que ter um balanço entre essas duas coisas, sombra recortada e sombra mais macia, para que funcione direitinho. Esse aqui é do briefing antigo, tá? Mas vale a pena dar uma comentada, tá bem legal. Usou um padrão aqui de uma forma bacana, tá legal. Agora tem muita linha, tá? Eu sugiro que você, se quiser manter a linha, que você altere a cor da linha e o valor também, tá? Então você pode pegar uma cor aqui da sombra, por exemplo, e aplicar na linha.
Se a linha tiver numa camada separada, é só botar uma camada em cima e subjugar, que aí já vai automaticamente. Tá? Então não deixa a linha preta assim ou cinza por cima do desenho que está todo mais colorido. Cuidado com algumas flores aqui que saltaram muito da escala, tá? Mesmo que ela seja uma flor branca, vai ter sombra, atmosfera, um monte de coisa por cima que vai baixando isso. Tá? O claro e escuro tem que ser bem controlado. Tá? Ficou legal o design, bacana. Ficou bem legal esse aqui, tá, Márcio? Vou só te dar um alô aqui na organização dos cinzas. Tá? Entre os planos, porque isso é muito importante mesmo. Então vamos lá. Primeiro plano, eu ia escurecer bastante, tá? Então, vou soltar aqui rapidinho. Vou recortar aqui de forma grosseira mesmo, tá? Só pra gente ter uma noção. Tá, essa aqui eu vou recortar de forma ainda mais grosseira. É muita coisa, tá? Na silhueta, mas é só para mostrar uma maneira que você tem de deixar o fundo bem mais solto, descolar o personagem do fundo rápido. Isso te ajuda a resolver vários problemas. Vamos lá, soltar aqui. Então a primeira coisa que eu sugeriria aqui é baixar a escala, tá? Então, Ctrl L, você vai ter esse menu aqui. Aqui você tem o controle da escala total, do preto ao branco. Então você pode escolher com qual pedaço dessa escala você vai trabalhar. Se eu quiser trabalhar só com os médios, eu jogo para cá e jogo para cá. Ó. Então o que acontece? Você tá só usando esses cinzas aqui da escala. 1, 2, 3, 4, sabe? Como é um gradiente, você tem uma infinidade de cinzas. Tá? Agora, só queria deixar claro isso, que você pode e deve escolher pedaços da escala para trabalhar em diferentes tipos de plano. Nesse caso, o primeiro plano, trabalharia aqui mais para os escuros, tá? E aqui eu dupliquei, tá vendo? Escureceu bastante. Se você achar que foi muito, pode jogar a máscara aqui e ir clareando só em algumas partes. Eu adoro trabalhar com máscara, é muito simples de ir e voltar. Beleza. Uma outra forma aqui que você tem para soltar o personagem do fundo é lançar uma cor sólida. E baixar a opacidade. Tá? Se você achar que foi demais, é só pegar a original e baixar um pouco a opacidade dela, que aí você vai achando os meio termo aqui. Ó. Então essas são só umas dicas para ajudar na organização dos planos. Isso serve para todo mundo. Quanto mais os planos da sua ilustração estiverem organizados, melhor. Então é isso, pessoal. Parabéns mais uma vez a você que está participando do challenge e está melhorando o seu trabalho a cada dia. Eu tenho acompanhado aqui, pode me marcar nas publicações. Eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.